Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Estou aqui mais uma vez nessa tarde maravilhosa de domingo, né? Depois de uma leve chuva para nos abençoar. Quero deixar para você uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa e para o seu lar. Quero compartilhar um texto com você da palavra de Deus que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 13, onde vai falar do rei Abias. Quem foi Abias? Abias foi filho de Roboão e Roboão foi filho de Salomão. Portanto, quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o reinado e depois que Roboão morre, Abias, filho de Roboão, é que assume o reinado. E a Bíblia vai contar então uma história tremenda para que você, se fosse colocar um tema para essa mensagem, eu diria assim: pois confiaram no Senhor. Vou repetir. Se fosse colocar um tema para essa mensagem, eu diria: pois confiaram no Senhor. Passo a ler o capítulo 13 do segundo livro das Crônicas, para você entender o texto e a gente situar no contexto e podemos daqui retirar uma lição para as nossas vidas. A Bíblia diz assim: no ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Micaía e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Preste atenção, então houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Entre Abias, que era rei de Judá, e Jeroboão, que era rei em Israel. Então houve uma guerra entre os dois. E a Bíblia vai continuar. Abias foi à batalha, presta atenção nesse pedaço do texto. Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes. Então, o exército de Abias tinha 400.000 soldados valentes. E Jeroboão levou para a luta 800.000 soldados valentes. Fazendo a conta, então, o dobro de soldados Jeroboão levou para a guerra. Abias subiu o monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: escutem, será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei. E uns homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido, e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme, e têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão, e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou 7 carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão, eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura e à tardinha acende as lamparinas do candelabro de ouro. Pois nós obedecemos às leis do Senhor, nosso Deus, mas vocês o rejeitaram. Deus está conosco.
vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias, e o resto ficou na frente deles, ou seja, Abias ficou cercado pelo exército de Jeroboão. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Presta atenção nessa parte também. Então, quando os soldados de Abias viram que eles estavam cercados, o que eles foram fazer? Pediram socorro ao Senhor. Presta atenção. Os sacerdotes tocaram as cornetas, os soldados de Abias gritaram, e Deus, olha o que a Bíblia vai dizer, e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército, diante de Abias e o seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhe deu a vitória. 500 mil soldados de Israel foram derrotados, e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efron e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente, a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. O que eu quero contextualizar para você, dando um entendimento desse texto, é que eles confiaram no Senhor. A Bíblia vai dizer que Abias está diante do exército de Jeroboão. Jeroboão já havia vindo assolando com o povo. Se a gente ler para trás, nós vamos ver que ele estava afligindo o exército de Roboão. Roboão, pai de Abias. Mas a Bíblia agora vai dizer que Abias está totalmente cercado, com 800 mil homens cercando Abias, que apenas estava com 400 soldados. E o que você quer dizer, Vitor? Quero dizer para você, ilustrar, que quando você põe a sua confiança no Senhor, quando você pede socorro ao Senhor, o Deus que pode fazer muito mais do que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos, nós estamos sujeitos a Deus nos dar a vitória. Não conseguimos a vitória com a força dos nossos braços, mas sim Deus dá a vitória. Por que você diz isso? Porque o exército de Abias estava totalmente cercado pela frente e por trás. Só que o que eles fizeram? Pediram socorro ao Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que 500 mil homens são mortos do exército de Jeroboão. E quem que deu a vitória, Vitor? Foi Deus, o Senhor. O Senhor deu a vitória para eles. Podia estar Jeroboão assolando o povo, porém, quando o povo decidiu, através de Abias, pedir socorro ao Senhor, meus amados e queridos, você viu no texto, Deus vem e dizima 500 mil homens e faz o restante fugir, só que Jeroboão, a Bíblia vai dizer, nunca voltou a governar. Eu digo sempre que Deus não faz acepção de pessoas, só que Ele faz diferença em quem clama o nome dEle e quem não clama o nome dEle. Quem pede socorro a Ele e quem pede socorro a outras formas e a outros deuses. Deus não. Deus, Ele está pronto para socorrer aqueles que clamam ao nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu vou para outro texto da Bíblia, nos Salmos de número 40.
Vou lá para o Salmo de número 40 e encontro um Salmo de Davi dizendo assim. Presta atenção. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha como é lindo a palavra de Deus. Trafegar na palavra é trafegar num livro de sabedoria espiritual, a qual nossa mente não pode discernir, mas em sabedoria espiritual, em espírito e verdade, nós conseguimos decifrar. Olha o que diz: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele escutou e me ouviu o meu pedido de socorro. Foi o que aconteceu. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, me pôs seguro em cima da rocha, firmou meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. A nossa confiança está no Senhor. Feliz, olha o que diz a Bíblia, feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor, nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Amados irmãos, quando você pede socorro a Deus, Ele te ajuda. Qual é a batalha? Qual é a batalha que você está passando agora? Qual é a luta? Qual é a batalha a qual o inimigo está te cercando? O que ele está te cercando? Quais são as estratégias dele? Eu posso dizer e afirmar com você com toda a convicção de que o inimigo pode estar com muitos homens ao redor de você cercando a sua vida. Ou seja, pode estar a aflição, a angústia, o desespero, a depressão, os pesares dessa vida te cercando. Sim, pode estar com muitos soldados. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa tarde que se você pedir socorro ao Senhor, pois como o tema que eu disse, pois confiaram no Senhor, se a sua confiança estiver em Deus, não há quantidade de inimigos que possa resistir ao poderoso poder do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia ela é enfática, ela diz nos Salmos também, 37, 5. Olha o que diz. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. A confiança plena que você entrega ao Senhor Deus faz com que ele o ajude. Glória ao nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa testificar essas palavras no seu espírito. Olha, eu vou dizer uma coisa para você e é um conselho do céu para a sua vida. Quando a sua vida espiritual, ou seja, quando o alinhamento, você que é um homem, na vertical com Deus vai bem, todas as outras áreas da sua vida começam a cooperar para o seu bem. Pense nisso, reflita nisso. No momento em que Abias estava cercado, o exército dele, os homens valentes, os 400 mil contra os 800, pediram socorro ao Senhor. Talvez o socorro que você esteja precisando hoje não vai estar na sua mão ou na vida de alguém, vai estar no Senhor. E você precisa abrir a sua boca para pedir socorro ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, a sua casa, poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.